Os casos de empresários beneficiados com licitações dos governos, sejam ele federal, estadual, municipal, são de amplo conhecimento. O que normalmente não é citado é que nesses casos a relação entre ambos começa muito antes, nos financiamentos das campanhas dos então candidatos. Esse é o tema central do livro Financie um Candidato, Compre um Político, do professor Alten Teixeira Filho, do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas, e que está hoje aqui conosco no programa de docente para falar um pouco sobre a temática na qual é baseado esse seu livro. Professor, primeiramente, obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco. E eu vou começar perguntando para o senhor o seguinte: nesse ano de 2013, nós temos muitas manifestações, muitas mobilizações, que inclusive colocam em xeque, colocam a crítica ao sistema de representatividade do parlamento que nós temos hoje. Eu queria que o senhor falasse sobre a relação que o senhor vê entre a configuração do parlamento hoje, as bancadas que estão lá representadas, essa questão do financiamento de campanha, e também tentar traçar um paralelo entre essas duas questões e essa própria representatividade que o povo brasileiro tem alegado que não possui em Brasília, por exemplo. Bom, em primeiro lugar, quem agradece a atenção sou eu. Fico muito feliz de estar aqui, agradeço. Quero salientar que eu não sou cientista político, eu sou professor de anatomia, e esse trabalho que eu fiz é uma tentativa cidadã de contribuir para tudo isso que nós estamos observando no conjunto. O Congresso, vamos dizer, se organiza da seguinte forma: o Congresso se organiza em bancadas, né? Bancada ruralista, bancada evangélica, assim por diante. Agora, a maior bancada, e que permeia todas, é a bancada do empresariado, porque financia a todas elas, e a todas essas bancadas lhe devem favor, né? A quem financia as campanhas. Sem sombra de dúvida, essas manifestações, que são muito bem vistas no Brasil inteiro e que estão sendo aproveitadas por todos, mas que surgem, que tudo indica, da manifestação popular, tipo um panelaço que nós tivemos na Argentina, nós temos uma manifestação chamada pela internet. Essas manifestações que não puderam ser contidas pela imprensa já vem acontecendo ao longo do tempo, né? Eu defendo há muito tempo, tenho a ideia há muito tempo, que nós já vivemos uma guerra civil no Brasil há muitos anos. Essas condutas reprováveis dos políticos, essa venda, essa compra, esse mercado, já existe há muito tempo. Não resta dúvida de que financia-se um candidato para comprar um político. Um dado, por exemplo, que tem no livro. O processo eleitoral de 2002, todos os políticos no Brasil foram financiados no valor de 814 milhões de reais. Todos os políticos. Já para 2006, 2004, 2006, pulou para 1 bilhão 428 milhões de reais. Para 2010, pulou para 4 bilhões e 500 milhões de reais. Segundo a ONG Contas Abertas, pelo valor que os políticos não declaram, possivelmente tenhamos chegado a 100 bilhões de reais. E aqui nós temos, através de processo jornalístico, visão dos próprios jornais, que os deputados prestam sim referência a quem lhes financia. Tanto é que algumas CPIs, por exemplo, para investigar construtoras, não são realizadas, porque eles mesmos dizem: se nós investigarmos uma construtora, nós vamos aqui fazer explodir essa panela de pressão que é o Congresso, porque todos devem favor de uma forma ou outra, e eu até posso, ao longo da nossa conversa, dar outros exemplos. Ok. Professor, e a questão do financiamento de campanha, na sua opinião, não seria um ponto de partida para questionarmos e repensarmos o processo eleitoral como um todo? Eu faço essa pergunta tendo como base, por exemplo, um exemplo, o coeficiente eleitoral, por exemplo. Nós sabemos que os partidos muitas vezes apoiam candidaturas de celebridades, de candidatos fantasmas para somar no coeficiente eleitoral e acabar elegendo outros. O senhor não acha que seria um ponto de partida para repensarmos todo o sistema eleitoral? Eu sou uma pessoa duvidosa para fazer essa pergunta, porque a resposta sim é essa, exatamente. Eu acho que os políticos hoje são empregados do sistema financeiro, né? Os políticos eu coloco o executivo e o legislativo, e o judiciário busca avidamente também essa questão de se locupletar financeiramente.
Não tenha dúvida, isso vai sempre em verbas populares. Não resta dúvida essa questão que o financiamento é um ponto nodal. Imagina só, um candidato que recebeu financiamento, como é que ele vai contra aquele que ele financiou? Pode ser até que não vá fazer nada mais, mas ele certamente estará mais acessível a essa pessoa que ele financiou. Por exemplo, se nós pegarmos o financiamento que o Eike Batista, agora em desgraça, caindo em desgraça no Brasil, ele doou da carteira dele, CPF, não é CNPJ das empresas, CPF, ele doou para a candidata Dilma R$1 milhão, para o candidato Serra R$1 milhão, para o Bernardo Cabral R$740 mil. Oposição e situação receberam. Cristóvão Buarque também recebe. Marina Silva, 300 mil para ela, que certamente não. Mas 300 mil para Marina Silva. Ou seja, qual é a lógica? Se nós pegarmos a Gerdau, é a mesma coisa, ele financia os dois lados. Mas, por que empresas estrangeiras financiam candidatos no Brasil? Para estimular a democracia? Pelo amor de Deus, né? Exigir, colocar o povo brasileiro numa situação de bestialidade que não consegue entender. Mineradoras internacionais, bancos internacionais. E esse livro surgiu justamente de pesquisas, de financiamento de campanha, quando do Código Florestal Brasileiro. Quando o deputado Aldo Rebelo, a quem eu faço, acho que a maior citação, mais longa aqui no livro, acho que depois dele vem Lula, quando o Aldo Rebelo, a gente olha dizendo que empresas internacionais financiam então as ONGs. Ele recebe financiamento da Bunge Fertilizantes. Então, os candidatos que analisaram e que fizeram a proposta de alteração do Código Florestal Brasileiro, colocam uma média de 74% de financiamento deles, desses 10, de empresas ligadas ao agronegócio. Então, foi o agronegócio que fez a alteração do Código Florestal Brasileiro. E de uma qualidade que o Aldo Rebelo, fazendo a análise, eu tive cuidado no início de dizer que eu sou professor de anatomia, não sou cientista político, né? Mas o Aldo Rebelo, então, político dedicado ao Brasil, ele faz, num determinado momento do relatório dele, a proposta de que a jaca seja naturalizada brasileira, porque já está há muito tempo no Brasil. Através de um processo, de um ato político, ele propõe alterar a própria natureza da natureza, dizendo que a jaca pode ser do Brasil. Então, essas pessoas chegam ao processo bizonho, ridículo de fazer esse tipo de proposta, né? E outras coisas depois também podemos conversar, financiamento de campanha e urna eletrônica. As urnas eletrônicas são confiáveis ou não? É uma discussão também que faço aqui. Mas você pode discorrer sobre essa questão agora, porque estava preparada na minha pauta. Sério, olha? A questão das urnas eletrônicas. Então foi meio premonitório a minha colocação. Urnas eletrônicas não são confiáveis, obviamente. O sistema mais desenvolvido de computação dos Estados Unidos, com frequência, é invadido por hackers, né? Imagina as nossas urnas. Tem na internet, as pessoas podem procurar adulteração de voto, até como fazer, que chip utilizar para adulterar uma urna. Então é muita irresponsabilidade, aí vem a questão do judiciário, é mais fácil. Isso é inquestionável, dá menos trabalho para o juiz, mas muito menos, né? Dizer que é seguro não é seguro em absoluto. Isso já foi detectado a adulteração no próprio Brasil, na Holanda já foi, tanto é que Holanda, Alemanha não aceitam mais a urna eletrônica. Olha que interessante a Alemanha. A Alemanha, além de não aceitar pelo risco, pela insegurança que ela representa, os tribunais julgaram o seguinte: o povo, o cidadão mais simples que não entende de eletrônica, ele tem o direito de ir lá e perguntar como é que foi feito o processo de levantamento de votos. Não dá para dizer assim, não, pega o chip e olha. Não, não é assim. Todo e qualquer cidadão tem direito de saber e poder entender essa questão. Então, a Alemanha não aceita a urna eletrônica. Meu amigo, Carlinhos Cachoeira é do jogo eletrônico do bicho, né? Então, veja, a contravenção é um dos momentos que tem grande inserção em jogo do bicho, jogo eletrônico, informática. Será que nós vamos ficar nessa coisa de escutar essa verborreia e essas colocações que fazem absurdas de que é seguro? Não é seguro. A urna eletrônica em absoluto é segura. E está feita a análise aqui também, por quê? Se traçássemos um paralelo, uma comparação entre eletrônica e a cédula seria mais segura? A cédula vai dizer, a cédula também pode alterar. Claro que sim, claro que sim. Mas os efeitos não chegam sequer perto do que pode ser uma urna eletrônica.
Não só porque da urna eletrônica pode se pegar muito em quantidade, mas pode permear isso de uma forma que não se perceba. E pedir recontagem de voto vai passar pelo meu sistema viciado, né? Então, não, a recontagem de voto é igual. Sim, mas o sistema está viciado, como é que eu vou confiar nisso? Agora, põe em cima da mesa os votos e eu quero conferir voto por voto. Isso é uma coisa que o cidadão tem direito de fazer. Isso é uma coisa que nós temos que resgatar no Brasil, é essa questão. E também como essas propostas de intenção de votos, né? Todo brasileiro não consegue votar sem o modismo. O brasileiro é ótimo para essa questão de modismo. Quem é que está na frente? Eu voto no que está na frente. Então, 2 pontos, 3 pontos percentuais, isso já liga um alerta para os políticos. Sim. Professor, o senhor já falou um pouco sobre a questão do Código Florestal, mas também tem outras questões que estão bastante em voga que o senhor cita no seu livro, por exemplo, construção de estádios de futebol, usina de Belo Monte. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a relação desses casos com o financiamento das campanhas. Pode perguntar sim. Por que não constrói hospital? Sai mais barato construir um hospital, quem sabe, proporções do que um estádio. Estádio custando R$1 bilhão e mais para entregar para clube particular, né? Sim. Isso é inquestionável. Já passou de 30 bilhões o que nós brasileiros estamos investindo. Mas é muito mais econômico para o sistema de financiamento um estádio de futebol. Porque tu constrói estádio de futebol, recebe uma verba expressiva e depois tu não precisa colocar um tomógrafo, tu não precisa pagar médico, tu não precisa colocar aparelho, equipamento, enfermeiro, ambulância. Então é muito mais fácil, muito mais rentável para o sistema que se construa um estádio. Tu usa final de semana, meio de semana e pronto. Um hospital são 24 horas, requer equipamento muito caro e uma manutenção caríssima. E o Estado, leia-se o governo, não tem interesse nesse tipo de coisa. O governo, os governos que se sucedem, Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma, não têm a mínima preocupação com a população. Isso é inquestionável. Então, um exemplo. O Orçamento Geral da União de 2012 foi 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Isso é um dado que já está bastante conhecido, mas vale a pena citar. 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Pois bem, desse valor, 47% dele, um gráfico de pizza, 47% dele vai repassado dinheiro para o sistema financeiro. Pagamento de dívida externa que nós não pagamos, ao contrário que o Lula disse na saída que pagamos, não pagamos a dívida externa. Mesmo porque não temos dívida. Mesmo porque não temos dívida externa. Então não pagamos dívida externa, então eles põem dinheiro para pagamento de dívida externa, dívida interna, para o sistema financeiro. 47%. Para a educação, 2, alguma coisa. Saúde, 4,2%. Habitação, olha só, Minha Casa Minha Vida. Para chegar a um valor positivo para a habitação, tu tem que colocar 4 zeros depois da vírgula. E aí tu tem o movimento do pessoal sem teto, né? Mas então a energia financeira do país está sendo sugada, vampirizada pelo sistema financeiro como um todo. E por ladrões que fazem exatamente financiamento e que vai aí para todos esses escândalos que nós temos, né? Que vai para a construção de estádio, estradas que são um horror, estradas que a gente terminaram, vai trafegar e parece que está numa zona de turbulência de avião, né? E superfaturamento, enfim, esse tipo de coisa. Sem sombra de dúvida, não há interesse do governo, e aí coloco também eleito e financiado por essas pessoas, né, em fazer a melhora do país. Não há, sem sombra de dúvida, não há. Uma coisa que tem que ser bastante citada sobre isso. Sim. Professor, para encerrar então uma última pergunta, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre em que moldes então se daria a proposta que é colocada, a alternativa que é colocada, que seria do financiamento público de campanha. Indo além, eu gostaria de saber se, na sua opinião, hoje existe um grupo de parlamentares que tem pautado o financiamento, alguns partidos, grupos políticos, tem pautado o financiamento público de campanha. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, primeiro, em que molde se daria isso e se esse grupo teria força expressiva política para conseguir aprovar um projeto de lei, para conseguir pautar essa transformação. Aí vem um assunto para um cientista político. A minha proposta é o seguinte: financiamento público de campanha. Aí, pessoal, de novo dinheiro para esses políticos? Mas que eles trabalhem para a população.
não trabalhem para a iniciativa privada. Isso já é virar e olhar um outro horizonte absolutamente diferente. Não estou propondo que sejam esses 100 bilhões que são projetados, que são injetados nesse pessoal. Sem sombra de dúvida, eu não saberia quantificar e certamente teria de ser um grupo de estudo para fazer isso. Mas, então, pegar dinheiro público e fazer com que essas pessoas trabalhem para a população, e a população que eles pagam. Bom, isso já muda o perfil do político. Porque aí, eu que sou dono de uma empresa, vou ligar para um político e dizer, peraí, não, nem vou receber esse cara, não me financiou nada. Agora, experimenta não aceitar uma ligação de um Gerdau, da Votorantim, desse pessoal todo. Não tem como, ele não vai receber verba. Aliás, uma coisa importante, os partidos políticos hoje estão se especializando em juntar dinheiro para esses processos eleitorais carnavalescos e teatrais. Bom, se for financiamento, imagine então que nós vamos ter que mudar outras coisas. Por exemplo, os candidatos, eu vou saber quanto tu recebesse. Nós dois vamos disputar, por exemplo, a prefeitura ou uma câmara, uma cadeira na Câmara de Vereadores. E eu sei quanto tu recebesse, lá sei eu, 2 mil ou 10 mil reais. Mas tu conseguisse fazer 100 camisetas mais do que eu. Peraí, como é que ele conseguiu? Sim. Então, os candidatos entre si já vão começar a se fiscalizar, porque eu vou ser o teu fiscal, porque eu estou disputando contigo. É disputa de mercado, quem sabe poderíamos colocar dessa forma, né? Mesmos valores. Recebe os mesmos valores, todos sabem. Peraí, tu conseguisse 500 chaveirinhos, eu a muito custo consegui 100, como é que é isso? Vamos investigar, e aí essas questões. O pessoal quer continuar doando, a Odebrecht, OAS, esse pessoal quer continuar doando, doa, mas doa para uma caixa comum que quem vai distribuir, e aí se perde a origem, quem vai distribuir pode ser, por exemplo, o judiciário. Isso vai eliminar, não, seria ingenuidade acreditar que isso vai eliminar toda e qualquer problemática disso, mas já é um outro passo, né? Porque quebra o vínculo de eu estar recebendo o dinheiro de uma determinada pessoa. O Congresso hoje está tão comprometido, já que estamos indo para o final e nós temos uma coisa importante, o Congresso hoje está tão comprometido, eu vou dar um exemplo que não é tratado, pelo menos na minha visão, de uma forma adequada no Brasil, que se chama Belo Monte. E entra uma outra questão, o Código de Mineração. Por que aprovaram o Código Florestal Brasileiro? Eu faço uma análise que o Código Florestal Brasileiro, estamos aqui no Rio Grande do Sul, era a porteira que as mineradoras e todos eles conseguiriam ultrapassar para chegar na floresta amazônica. Então, quebrando o Código Florestal Brasileiro, isso abre para o agronegócio, isso abre para a mineração, empresas de energia. Agora eles estão adulterando o Código de Mineração. O consórcio construtor de Belo Monte são 10 empresas. Dessas 10, 8 doaram 342 milhões de reais para os políticos. Dos 513 deputados no Congresso Nacional, somente 4 não receberam financiamento das empresas. 3 do PSOL e 1 do PRTB, que por sinal é aquele partido que o Carlinhos Cachoeira estava negociando para comprar. Então, se pegar desse universo de 513 e se verificar que só 4 estão de fora, como é que eu vou acreditar que o Congresso vai votar com isenção sobre Belo Monte? Mas, meu amigo, as notícias que se tem de Belo Monte, que não são pelos jornais, mostram uma cidade assim que está sendo arrasada, prostituição de crianças. No Brasil, nesse século, mas o que é isso que está acontecendo? E o governo vem dizer, Belo Monte sai de qualquer jeito. Por quê? Por que Belo Monte tem que sair de qualquer jeito? Se é sabido por uma série de informações, estudos, que não vai gerar toda a energia que dizem. Se é sabido que para tirar a energia de lá, tem que levar através de cabos de transmissão que são caríssimos. Não vale a pena. Então, por que Belo Monte? Porque, se nós olharmos a Constituição de 88, o solo é meu, mas o subsolo não é. E o subsolo amazônico está reservado para grandes mineradoras nacionais e internacionais que financiam os políticos. É só entrar no Departamento Nacional de Produção Mineral na internet. Aliás, hoje eu tentei entrar e não consegui, eu não sei se tiraram esse site do ar. Entra no DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, que vai ver a Amazônia, toda ela, o subsolo, boa parte da expressão, ali próximo do Rio Xingu, nióbio, caríssimo, mais caro que ouro, para a exploração de nióbio.
ouro em grande quantidade. Aonde está sendo construída a represa tem mina de diamante. Quando dizer, pô, mas estão botando... Sim, já vão escavando tudo, vão eviscerando a terra e já vão escavando diamante. Então, esse pessoal está, como digo aqui, dividindo um butim, dividindo a miséria nacional em plena luz do dia, acobertados por esses políticos que estão aí. Importante, não só pelo fechamento do Congresso, pelo contrário. Mas nós temos que saber um pouco, perceber um pouco quem votar. É uma grande esperança, né? É uma grande esperança. E transformar as regras dessas eleições para que realmente... E uma coisa, desculpe, que eu pulei, não sei se pulei outra, mas me recordo dessa. Esse pessoal que está lá no Congresso vai conseguir superar isso? Não com esse Congresso. Não com esse Congresso. Veja o deputado Henrique Fontana do próprio PT agora se manifestando contrariado com a decisão que o PT lhe tirou a reforma que ele vem encaminhando. Ora, se, quem sabe até um pouco de ingenuidade do deputado imaginar que pudesse confiar nos colegas dele de partido que tem esse perfil que nós criticamos, né? Então, esse grupo eu acho que não tem. Mas nós temos eleição no ano que vem. E aí que entrariam as mobilizações, no caso. Maravilha, que vamos todos para a rua. Eu participei das mobilizações respeitosamente e historicamente, com uma emoção muito grande, está voltando para a rua. Para os jovens. Aliás, nesse livro aqui eu dedico aos meus filhos e aos jovens brasileiros, porque a gente age, se nós não agirmos, essa camarilha, uma última coisa que me surge, não sei se é a última, mas me surge, porque é o movimento passe livre. As empresas de ônibus são as grandes financiadoras dos prefeitos. Sim. Possivelmente por aí também. E que atuam com concessões públicas. Em alguns casos sem licitação, inclusive. Né? Vamos por aí. Sim. Bom, professor, muito obrigado, muito esclarecedor. Puxa, eu é que agradeço a atenção. Nós conversamos hoje com o professor do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas, professor Alten Teixeira Filho, autor do livro Financie um Candidato, Compre um Político, sobre essa relação entre os financiamentos de campanha e os favores que os financiadores cobram depois do candidato eleito. Professor, muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez eu que agradeço. Obrigado.